Paz e bem, meus filhos amados. Sinta-se acolhido neste momento de silêncio e de verdade, onde buscamos ouvir o sussurro do Espírito Santo, que frequentemente é abafado pelo ruído deste mundo. Muitos de vocês chegam até mim com a alma cansada, buscando desesperadamente um conforto, uma prova, um sinal claro de que Deus está realmente presente no sofrimento, de que Ele não nos abandonou. Vivemos em um tempo onde a fé precisa ser visível, palpável, e por vezes nos sentimos cegos para as maravilhas que acontecem bem debaixo dos nossos olhos. E é justamente sobre um desses sinais, um mistério sutil e profundo que ocorre no coração do nosso maior encontro com o Divino, a Santa Missa, que desejo falar hoje. Eu lhes digo, meus queridos, que o céu não está distante. Ele está presente e acessível a cada instante, mas especialmente na Eucaristia. E ali, naquele momento sublime, Deus utiliza uma linguagem que transcende o barulho, uma linguagem que apenas o coração em estado de graça pode decifrar completamente. Há um sinal, poderoso e discreto, que revela que o milagre não apenas pode acontecer, mas que está sendo operado na sua vida, naquele exato momento. É um sinal que poucos reconhecem, pois estão esperando por algo grandioso, um clarão, quando na verdade, Deus opera na quietude, no silêncio forçado da alma. Este mistério foi algo que a experiência mística do amado Padre Pio de Pietrelcina observou e testemunhou incansavelmente. Para Padre Pio a missa não era apenas uma cerimônia. Era o Calvário revivido, era o momento em que a realidade temporal e a realidade eterna se fundiam completamente. Ele via anjos, via as almas, e, acima de tudo, via a graça descendo como um rio sobre a Assembleia. E qual era, então, este sinal que anuncia a intervenção milagrosa de Deus em nosso favor? Não se trata de uma visão externa, nem de uma voz audível que ecoa na igreja. Não. É um fenômeno que acontece dentro do seu espírito, uma experiência interna que é, ao mesmo tempo, objetiva e inequívoca. O sinal de que o milagre de Deus está acontecendo em você, que uma cura, uma libertação, ou a resposta a uma oração profunda está sendo concedida, é interrupção do tempo e o silêncio absoluto da mente Pense bem. Normalmente, quando estamos na missa, nossas mentes estão cheias de listas de afazeres, preocupações com o trabalho, o medo do futuro ou a dor do passado. É um turbilhão constante de ruído interno que nos impede de ouvir a voz suave de Deus. Mas há momentos, especialmente durante a consagração, ou logo após a comunhão, em que a graça divina é tão intensa, a presença de Cristo é tão esmagadora, que cala todo ruído. É aquele instante fugaz em que o fardo, que até segundos antes parecia insuportável, subitamente se torna leve. É como se a dor crônica que você carrega fosse suspensa no ar. Não é um pensamento positivo, não é um esforço da vontade, é uma graça imposta, um silêncio interior que você não conseguiu gerar por si mesmo. É a sensação clara de que o mundo exterior parou de girar e você está mergulhado em uma paz profunda, uma clareza que dissipa a confusão. Padre Pio ensinava que quando Deus decide operar uma transformação profunda na alma, o primeiro passo é retirar o poder do ego e das distrações. Ele nos permite experimentar a sua quietude. Se, durante o santo sacrifício, você for surpreendido por esse silêncio que o preenche de conforto inexplicável, saiba que o céu está descendo em sua vida. A graça está tocando a sua ferida mais íntima. O milagre não precisa ser a cura física imediata, embora possa ser, mas sim a cura da sua esperança, a restauração da sua capacidade de confiar. Se você sentiu que, por um instante, a sua oração foi respondida não com palavras, mas com uma certeza silenciosa e poderosa que acalmou sua ansiedade, acolha esse sinal. É Deus dizendo: eu vi seu sofrimento. Estou aqui, e já comecei a agir. É crucial aprendermos a reconhecer estes momentos, pois eles são a manifestação do amor de Deus que se revela na simplicidade e na profundidade do sacrifício eucarístico. A missa é a porta para o sobrenatural, e este sinal de silêncio interior é o seu convite para ir além da fé superficial e mergulhar no mistério da sua presença transformadora. Muitos buscam sinais grandiosos no céu, mas o maior sinal está na maneira como Deus silencia o nosso coração atribulado para nos dar a paz que excede todo o entendimento. Se você está em busca de conforto, comece a buscar este silêncio. Ele é o prenúncio da vitória. Agora, falaremos sobre como este mesmo Deus, que nos dá conforto, também nos envia advertências claras sobre o caminho da perdição e como Padre Pio interpretava estes avisos divinos. Sim, meus filhos amados, se por um lado Deus nos inunda com a paz na Santa Missa para nos curar e nos dar conforto, por outro,
Ele jamais nos deixaria caminhar cegos para o precipício. O mesmo amor que consola é o amor que adverte. É preciso entender que a busca por revelações não deve ser motivada pela curiosidade vã, mas sim pela necessidade de ajustar a bússola da nossa alma. O céu, através de seus santos e especialmente em momentos de oração profunda, nos envia avisos, não para nos assustar, mas para nos equipar para a batalha espiritual que é a vida neste mundo. A vida de Padre Pio foi um testemunho constante dessa vigilância. Ele estava sempre com o olhar fixo nas armadilhas do maligno. O que o mundo muitas vezes chama de preocupação excessiva ou culpa desnecessária é, frequentemente, o toque firme e amoroso de Deus na sua consciência, alertando que você se desviou do caminho seguro. Quando você sente um peso inexplicável no coração após uma escolha errada, quando a alegria espiritual desaparece, e você é invadido por uma secura que não estava ali antes, preste atenção. Estes são os primeiros sinais de advertência. Padre Pio com sua profunda visão da alma, ensinava que a pior cegueira não é a falta de visão física, mas sim a incapacidade de ver o próprio estado de pecado ou a indiferença crescente que nos separa de Deus. Ele via o perigo iminente da tibieza espiritual. Para ele, a maior revelação que podemos ter não é sobre eventos futuros, mas sim a revelação da nossa própria condição diante da cruz. O inimigo de nossas almas trabalha incansavelmente para nos convencer de que os avisos divinos são excessivos ou frutos de uma religião antiga. Ele quer que confundamos o aviso que salva com o desespero que paralisa. Mas como diferenciar o aviso de Deus da mera ansiedade mundana? O aviso divino, embora possa causar tremor e tristeza, sempre aponta para a misericórdia e oferece um caminho claro de volta, que é o sacramento da confissão e a renovação da fé. Ele adverte e ilumina ele jamais condena sem oferecer a redenção. A ansiedade do mundo, ao contrário, apenas esmaga, sem oferecer solução, deixando você paralisado no medo. Meus filhos, Deus nos mostra que a vida após a morte é uma realidade imediata, e que nossa jornada aqui tem consequências eternas. Esta é a revelação mais séria que podemos receber. Padre Pio falava do purgatório e do inferno com a clareza de quem via essas realidades todos os dias. Ele não fazia isso para instigar terror, mas para nos chamar à responsabilidade de amar. O purgatório, ele dizia, é o ato final do amor de Deus, que purifica até o último vestígio de nossa imperfeição antes de entrarmos na glória. Se você está buscando uma prova da vida após a morte, comece pela seriedade de sua própria alma. A nossa capacidade de sermos tocados por um aviso espiritual já é a prova de que somos seres eternos, chamados para muito mais do que esta vida passageira. O cuidado que Deus tem em nos alertar sobre um desvio é a maior evidência de que Ele não deseja a nossa perdição. Muitos de vocês se perguntam se é possível ter contato com os entes queridos que já partiram, se eles podem nos enviar sinais de esperança, ou se apenas os santos como Padre Pio tinham essa capacidade. Eu lhes asseguro que a comunhão dos santos é uma ponte real, e as almas que nos amaram continuam a nos assistir. Esta é uma das grandes belezas e mistérios da fé católica. O céu se comunica, mas precisamos aprender a sintonizar a frequência correta, longe do ocultismo e perto da oração pura. Quando Deus permite que uma alma se manifeste, seja a de um santo ou de um parente, o objetivo não é gerar confusão ou drama, mas sim fortalecer a nossa esperança e confirmar a realidade da eternidade. Essas intervenções são sempre um chamado à caridade, à oração de sufrágio ou à correção de vida. Elas nunca desviam nossa atenção de Jesus Cristo, mas nos levam diretamente a Ele. Este é o critério de Padre Pio para discernir toda e qualquer manifestação espiritual. Ela glorifica a Deus e me leva à penitência? A grande advertência que o amado Padre Pio deixou para o nosso tempo é a necessidade de voltarmos ao essencial: oração incessante, confissão frequente e devoção à Santíssima Eucaristia. Ele viu que a perda da fé começa com a perda da consciência do pecado. Vigiem, meus filhos. O sinal da paz que sentimos na missa é o conforto da vitória. A advertência que sentimos no coração é a misericórdia que nos impede de perder a batalha. E agora, vamos nos aprofundar nos mistérios dos sinais que vêm do outro lado do véu, de como Deus nos dá esperança através daqueles que já estão na eternidade. O mistério da vida eterna não é uma teoria, meus filhos, mas a realidade fundamental para a qual fomos criados. A esperança não é um mero desejo, mas a certeza que nos é infundida pela fé de que a morte não tem a palavra final. Quando falamos sobre o outro lado do véu, sobre os sinais que chegam até nós, precisamos antes de tudo fixar um ponto.
a comunicação espiritual que vem de Deus é sempre santa, discreta e edificante. Ela nunca buscará o espetáculo ou a publicidade, e jamais irá contra a doutrina da Igreja ou a sua serenidade interior. A dor da perda nos torna vulneráveis, e o demônio aproveita essa fragilidade, tentando nos seduzir com falsas promessas de contato, levando muitos a práticas perigosas de ocultismo ou necromancia. O amado Padre Pio era veemente em condenar qualquer tentativa de chamar os mortos, pois isso abre portas que deveriam permanecer fechadas, permitindo que espíritos enganadores se disfarcem de entes queridos. O caminho seguro, o caminho da graça, é o caminho da oração. Como então, Deus permite que as almas nos confortem? Lembrem-se da verdade da comunhão dos santos. Nós somos uma só família, ligados pelo sangue de Cristo. Quando as almas do purgatório, a Igreja padecente, ou os santos, a Igreja triunfante, se comunicam conosco, a Igreja militante, essa interação ocorre dentro do plano divino, e não por nossa vontade ou capricho. A maneira mais comum de uma alma interceder ou nos enviar um sinal de esperança não é através de uma aparição física que possa nos assustar, mas sim por meio de uma inspiração profunda e suave em nosso espírito. É aquele pensamento puro de amor, que surge de repente, removendo o luto pesado e substituindo-o por uma certeza calma de que eles estão bem. Ou, de forma ainda mais clara, o sinal pode ser o impulso súbito e irresistível de realizar um ato de caridade em nome daquele que partiu. Se, ao pensar no seu ente querido, você sente o desejo fervoroso de rezar por ele ou de corrigir uma falha em sua própria vida, saiba que esta é a linguagem do céu. Esta é a caridade em ação, permitida por Deus para fortalecer a sua fé e a sua esperança. Padre Pio ensinava que a nossa maior responsabilidade para com os falecidos é o sufrágio. Quando nós, em vida, oferecemos a Santa Missa, o terço ou o jejum por eles, estabelecemos um canal de amor sacrificial que purifica e alivia seu sofrimento no purgatório. E, por sua vez, essas almas, aliviadas pela nossa caridade, tornam-se intercessoras poderosas a nosso favor diante de Deus. Este intercâmbio é o maior sinal de que a vida continua e que os laços de amor não se rompem. O sinal de que uma alma querida está em paz, ou que um santo está atendendo sua oração, nunca virá para incutir em você o medo do futuro ou para lhe dar números de loteria. Virá para reconduzi-lo à fonte de toda a paz, que é Cristo. O verdadeiro sinal de esperança que vem do céu é aquele que aumenta sua fome pela Eucaristia, sua devoção a Nossa Senhora e sua urgência em buscar a confissão. É fundamental que vocês aprendam a discernir. Se o suposto sinal deixa você agitado, leva-o a ignorar os deveres do seu estado, ou faz sentir-se espiritualmente superior aos outros, afaste-se. Isso não vem de Deus. O céu opera na humildade e na discrição. A revelação de Deus sempre nos exige mais amor e menos orgulho. Meus filhos, não vivam na dúvida sobre a eternidade. A própria experiência do silêncio na missa, que lhes falei, é uma antecipação do céu, onde não há mais ruído nem ansiedade. E a certeza de que somos advertidos quando erramos é a prova de que somos amados. Quando o conforto chega, seja pelo silêncio interior, seja pela suave inspiração que vem dos que partiram, acolha-o com gratidão e transforme-o em oração. O conforto mais profundo que podemos receber sobre a vida após a morte é a promessa de Jesus, confirmada pela vida mística de Padre Pio. Se vivemos em estado de graça, a morte é apenas a porta para o amor sem fim. Não se preocupem excessivamente com sinais externos. Concentrem-se na purificação de seu coração, para que ele se torne um espelho onde a luz de Deus e dos santos possa refletir-se claramente. Mantenham-se firmes na fé, pois a esperança é o caminho seguro para o reencontro. E agora, vamos tocar em um tema que está no coração de toda esta conversa: a força transformadora da cruz. Como o sofrimento que nos esmaga pode ser, na verdade, o maior sinal de que Deus está nos preparando para um milagre ainda maior, e como o Padre Pio abraçava a dor como um domingo. Meus filhos, a força da cruz não é um conceito teórico, é a alavanca que move o mundo espiritual. Falamos de conforto, de sinais de Deus na quietude, mas não podemos negligenciar a escola mais profunda de fé, o sofrimento. Para o mundo, a dor é um erro a ser evitado a todo custo. Para o cristão, ela é a mais alta forma de diálogo com o Criador. Muitos de vocês, ao se depararem com uma doença persistente, uma traição inesperada, ou a secura espiritual, questionam: onde está Deus nisso tudo? Por que Ele permite que eu sofra tanto? Eu lhes digo, o sofrimento abraçado com fé é o maior sinal de que Deus está operando em você um milagre de proporções eternas. Ele não permite a dor para nos punir, mas para nos refinar e nos preparar para receber dons espirituais que o conforto jamais poderia nos dar. O amado Padre Pio era um mestre na arte de abraçar a dor. Sua vida foi um calvário constante,
marcado pelos estigmas visíveis, mas também pelos sofrimentos invisíveis, como a aridez, a incompreensão da igreja e as incessantes investidas do maligno. Ele não fugia da cruz, ele a pedia. Ele via no sofrimento a oportunidade suprema de participar na obra da redenção. Para Padre Pio, a dor era o trabalho do amor. Vocês precisam entender esta verdade. Se sua vida está sendo moldada pela dor, seja ela física ou moral, é porque o divino oleiro está trabalhando em você. A preparação para um grande milagre, seja a sua cura ou a conversão de um familiar, exige desapego e humildade. E nada nos purifica mais do ego e do orgulho do que o fogo da tribulação. Quando nos sentimos completamente desamparados e percebemos que não podemos resolver as coisas por nossa própria força, é ali que a graça de Deus encontra espaço para atuar. O sinal de que seu sofrimento está sendo transformado em bênção é a sua capacidade de não amaldiçoar a Deus por ele, mas de oferecê-lo. Se você consegue murmurar um seja feita a vossa vontade em meio às lágrimas, você está participando da corredenção. Você não está apenas sofrendo, você está salvando. Esta é a revelação profunda que o Espírito Santo quer lhes dar sobre a dor. Há, contudo, um tipo de sofrimento que é ainda mais difícil de suportar do que a dor física: a desolação espiritual. É a chamada noite escura da alma, que nos faz sentir abandonados por Deus. Muitos santos, e especialmente Padre Pio, foram provados neste crisol. Eles viam com clareza a presença de Deus, mas eram privados da sensação de sua presença. Sentiam-se secos, vazios, sem alegria na oração. Se você passa por este deserto, saiba que é um sinal de que sua alma está sendo purificada na camada mais profunda, tirando a sua dependência dos consolos sensíveis e forçando-o a confiar na fé pura e nua. Padre Pio ensinava que esta aridez é muitas vezes, o maior presente que Deus pode dar a uma alma escolhida, pois é ali que a humildade floresce e o amor se torna desinteressado. Não busque sentir a presença de Deus em tempos de desolação, basta saber que Ele está lá, mesmo que suas mãos estejam ocupadas moldando você. Este sofrimento, quando suportado com paciência, é o que garante o seu progresso espiritual e, em última análise, a sua salvação. Portanto, meus filhos, quando a cruz pesar demais, não a rejeitem. Olhem para o crucificado e lembrem-se das chagas de Padre Pio. Os sinais mais evidentes da presença de Deus nem sempre são aqueles que trazem conforto imediato, mas sim aqueles que exigem de nós a mais profunda entrega e confiança. O milagre não está em sermos libertados da cruz, mas sim em encontrarmos paz dentro dela. A aceitação do sofrimento, quando feita em união com Cristo, transforma o veneno da dor no remédio da santidade. Ela nos dá a virtude da paciência, a clareza para discernir o que é essencial e o desapego das coisas passageiras deste mundo. A verdadeira esperança nasce exatamente neste ponto, na certeza de que nosso sofrimento não é em vão. Ele tem valor, um valor eterno. E essa compreensão nos leva ao nosso próximo ponto. Se a dor é redentora, como podemos garantir que nossa jornada está realmente nos conduzindo para a glória eterna? É preciso discernimento sobre o que nos é revelado sobre o estado de nossa alma. A seguir, vamos abordar a confissão, o grande sinal de misericórdia que Padre Pio considerava o único refúgio seguro contra as armadilhas do inimigo. Eis-nos, meus filhos, diante do portal da misericórdia, o único lugar onde a alma, sobrecarregada pelo peso do mundo das próprias falhas, pode ser verdadeiramente aliviada e restaurada: o sacramento da confissão. O amado Padre Pio chamava o confessionário de o tribunal da misericórdia, e não de um tribunal de condenação. Ele sabia que a nossa fraqueza humana nos torna presas fáceis para o maligno, e que a confissão é a nossa armadura forjada pelo amor de Deus. É o grande sinal de que, não importa o quão longe tenhamos ido, o Pai nos espera de braços abertos. Para compreendermos a profundidade da confissão, precisamos entender a urgência espiritual que Padre Pio incutia em seus filhos. Ele não podia suportar a ideia de uma alma negligenciando este canal de graça. Para ele, o pecado venial não confessado era como uma poeira que, acumulada, sufoca o fogo do amor, e o pecado mortal era uma ruptura terrível que só poderia ser reparada ali, no sigilo sagrado do sacramento. O dom mais precioso que a confissão oferece é visão clara do nosso estado. Lembrem-se que eu lhes disse que a maior cegueira é a incapacidade de ver a própria falha. O ato de examinar a consciência, com a intenção sincera de nomear o pecado, é, em si mesmo, um ato de revelação divina. Deus, através de sua graça precursora, ilumina os recantos escuros da nossa alma que o orgulho ou a rotina mantiveram escondidos. É ali que recebemos a bússola moral para nossa jornada.
Padre Pio era conhecido por sua severidade no confessionário, mas essa severidade era pura caridade. Ele muitas vezes dispensava penitentes que não demonstravam um verdadeiro arrependimento, porque sabia que o sacramento não é mágica, mas sim um encontro real que exige a cooperação do coração contrito. A absolvição apaga a culpa, mas o arrependimento sincero, dor do coração é o que garante que a graça santificante retorne e revitalize a alma. A disciplina que ele impunha era o amor de um pai espiritual que via o potencial de santidade em cada um e se recusava a permitir que a tibieza o destruísse. Um dos ataques mais cruéis do demônio, especialmente contra as almas devotas, é escrupulosidade É a tentativa satânica de fazer o penitente duvidar da misericórdia de Deus, de sentir que a confissão não foi válida, ou de ficar paralisado pelo medo constante de ter cometido um pecado que não consegue identificar. Se você se encontra nessa ansiedade sufocante, saiba que isso não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ao perdoar, traz paz. O inimigo, ao contrário, traz agitação e desespero, tentando nos afastar do tribunal da misericórdia. Padre Pio sempre aconselhava: obedeça ao seu diretor espiritual ou ao seu confessor. Depois de confessar o pecado, ele está perdoado, jogado no mar do esquecimento de Deus. Não o reviva. Aceite a paz da absolvição como sinal inquestionável de que Deus cumpriu a sua promessa. A graça restaurada é a garantia de que você pode retomar a luta espiritual com força renovada. A confissão é, portanto, o prelúdio indispensável para os grandes mistérios que lhes falei. Somente após limparmos a casa da alma, é que podemos verdadeiramente receber o silêncio restaurador da Eucaristia. Como poderíamos esperar sentir o conforto e a presença de Deus na missa se ainda estamos presos pelas cadeias que a confissão poderia ter quebrado? É o sacramento da reconciliação que nos capacita a enfrentar o sofrimento da cruz, pois ele nos garante que, na dor, não estamos sozinhos, mas sim em união com Cristo. Este é o grande plano de esperança. Deus nos dá o aviso no coração, o peso da consciência, e imediatamente nos oferece o refúgio, a confissão. Não demorem, meus filhos. A maior revelação é a que ocorre quando nos ajoelhamos e, com humildade, admitimos nossa miséria. Este ato de fé é o que garante nossa filiação divina e nos prepara para o último e definitivo sinal da presença de Deus em nossas vidas. A proteção materna da Virgem Maria, a quem Padre Pio dedicava sua vida com fervor incomparável. É sobre a intercessão da Mãe de Deus que falaremos a seguir, o farol mais luminoso nos tempos de escuridão. Eis a última e mais terna das seguranças que o céu nos oferece, o sinal mais luminoso de que não estamos desamparados nesta peregrinação terrestre, a proteção materna da Santíssima Virgem Maria. O amado Padre Pio era, antes de tudo, um filho devotíssimo de Maria. Para ele, ela não era apenas uma figura histórica. Era a rainha, a medianeira de todas as graças e, acima de tudo, o refúgio seguro para a alma sob ataque. Se a confissão é o ato de limpar o navio da alma, a devoção a Maria é o porto seguro que nos abriga das tempestades. Muitos perguntam como garantir a perseverança após terem recebido a graça na missa ou a absolvição no confessionário. A resposta de Padre Pio era sempre a mesma, clara e direta: rezem o rosário. O rosário não é uma oração antiga e tediosa, mas sim, como ele mesmo dizia, a arma que esmaga a cabeça do inimigo. Ele entendia que a meditação silenciosa e repetitiva dos mistérios da vida de Cristo, guiada pelas mãos de sua mãe, é o antídoto perfeito contra o barulho do mundo e a agitação da carne. Quando nos ajoelhamos com o terço nas mãos, estamos fazendo mais do que recitar palavras. Estamos estabelecendo uma ponte espiritual que garante nossa vigilância. Padre Pio nos ensina que a força da Virgem reside em sua humildade e pureza, qualidades que o demônio não suporta. Sob seu manto, a tentação perde a força e o discernimento se torna mais fácil, pois ela é o farol que jamais se confunde com as luzes enganosas do mundo. Esta é uma revelação fundamental sobre a esperança. A intercessão de Maria não apenas nos obtém graças, mas nos dá graça da fidelidade . É ela quem nos capacita a aceitar o sofrimento da cruz, pois, como mãe, ela esteve ao pé da cruz e sabe do que precisamos para não cair no desespero. Ela é a consolação dos aflitos de uma maneira que nenhuma outra criatura pode ser. Se você está buscando um sinal divino que confirme seu caminho, olhe para sua devoção mariana. Se esta devoção é crescente, fervorosa, e te leva sempre para mais perto de Jesus, nunca para longe da igreja ou dos sacramentos, então você está no caminho certo. A presença de Nossa Senhora em sua vida é a garantia de que, mesmo nas horas mais secas da alma, durante a noite escura que mencionei, ela está ali segurando sua mão. Ela supra a sensação de abandono com a certeza de sua maternidade.
O demônio treme diante de Maria, porque Deus escolheu ela para ser o canal da graça. Ele não pode tocar aqueles que se refugiam sinceramente em seu imaculado coração. Pense na pureza da Virgem como um escudo espiritual. Qualquer mancha, qualquer impureza que tentamos esconder, é repelida por ela. Por isso, a devoção mariana é um poderoso convite à penitência e à correção de vida. Padre Pio, em sua sabedoria sobrenatural, via claramente que a crise de fé do nosso tempo é, em grande parte, uma crise de amor a Maria. Quando as almas se afastam da Mãe, perdem a bússola mais segura. O caminho para a vida após a morte é incerto para quem caminha sozinho, mas Maria é a estrela do mar, que nos conduz diretamente ao porto da salvação. Ela intercede por nós no purgatório e nos assiste na hora da morte. Portanto, meus filhos, não vejam o rosário como uma obrigação, mas como a sublime oportunidade de ter a Rainha do Céu lutando as batalhas espirituais ao seu lado. A meditação nos mistérios nos dá a revelação mais segura e edificante, a compreensão de que a vida de Jesus e Maria, cheia de dor e glória, é o modelo perfeito para a nossa. Abrace a devoção mariana como a suprema manifestação da misericórdia de Deus em sua vida. Agora que falamos sobre o silêncio da missa, as advertências do céu, a redenção pelo sofrimento e a proteção da Virgem, é tempo de atar todas estas verdades e lhes dar a palavra final de encorajamento. Chegou o momento de olharmos para o horizonte com esperança realista, armados com a fé que nos foi transmitida pelo exemplo de santos como o Padre Pio. Chegamos agora, meus filhos, ao ponto crucial da aplicação de todas estas verdades, a perseverança diária na batalha espiritual. De nada adianta reconhecermos o silêncio restaurador da missa, ou o aviso salutar da confissão, se voltamos ao mundo e permitimos que o ruído e a frivolidade nos roubem as graças recém-adquiridas. A vida cristã, como a vida de Padre Pio, é uma vigilância constante. Não se trata de uma luta esporádica, mas de um estado de prontidão permanente. Para nos ajudar nesta batalha, Deus nos concedeu um sinal de sua presença que é mais íntimo e constante do que qualquer outro, o nosso santo anjo da guarda. O amado Padre Pio tinha uma devoção profunda e pessoal a este mensageiro celestial. Ele nos ensinou que o anjo da guarda não é uma figura infantil ou uma lenda, mas sim um companheiro de jornada real, um amigo fiel e um escudo contra as ciladas do demônio. Ele está ao seu lado a cada momento, pronto para interceder, pronto para alertar e pronto para nos consolar. O maior erro é esquecer-se de sua presença. Quando você se sentir sozinho, confuso sobre qual caminho tomar, ou tentado pelo desânimo, converse com seu anjo. Padre Pio costumava enviar e receber mensagens urgentes através de seu próprio anjo, e encorajava seus filhos espirituais a fazerem o mesmo. O seu anjo é um canal de comunicação direta com o céu, um sinal vivo e pessoal de que a providência divina está ativamente engajada em sua salvação. Ouse confiar nesta proteção invisível. Peça ao seu anjo que o ajude a manter aquele silêncio interior que você recebeu na Eucaristia, protegendo da poluição mental que o mundo tenta impor. A vigilância, portanto, começa com esta consciência: você não está lutando sozinho. A par disso, Padre Pio advertia fortemente contra a tibieza, que é a mãe de todos os pecados na vida de uma alma devota. Tibieza não é cair, é não se levantar com pressa. É a aceitação preguiçosa de um nível medíocre de vida espiritual, a indiferença ao pecado venial e o adiamento da penitência. É o estado mais perigoso, pois mata a esperança sutilmente, fazendo a alma acreditar que está tudo bem, quando na verdade o amor a Deus está se resfriando. O sinal de que a tibieza está se instalando é quando a oração se torna um peso insuportável, quando o rosário é rezado por obrigação e sem meditação, e quando o exame de consciência se torna superficial, ou pior, autojustificatório. O céu nos adverte através da secura espiritual que não é a nobre noite escura que purifica, mas sim a aridez da preguiça que atrofia. Se você notar que o seu fervor está diminuindo, use a confissão como remédio imediato e redobre sua devoção ao anjo da guarda e à Maria Santíssima. A esperança realista, que desejo transmitir-lhes, não é a expectativa ingênua de que a vida será fácil, mas sim a certeza inabalável de que Deus jamais falha em suas promessas, mesmo quando nos sentimos fracos. O milagre final que Deus deseja operar em nós é a conversão contínua do coração, a docilidade em aceitar a sua vontade, mesmo que ela venha embrulhada em sofrimento ou provações. Para Padre Pio, a maior de todas as revelações que poderíamos receber é a certeza de que a divina misericórdia é infinitamente maior do que a nossa miséria. O critério para saber se sua alma está agradando a Deus não é a ausência de quedas, mas a velocidade com que você se levanta e a intensidade do seu desejo de amar. Meus filhos, levem consigo o que aprendemos. Busquem o silêncio da Eucaristia, acolham o aviso que liberta,
Ofereçam um sofrimento que redime, corram para o refúgio da confissão e confiem na proteção de Maria e de seu anjo. Estes são os sinais concretos de que a eternidade está trabalhando em você, preparando-o para o último encontro. Não tenham medo do futuro, mas vivam o presente com a fé de quem sabe que a cruz é apenas a ponte para a glória. Se Deus está ao nosso lado, quem estará contra nós? Confiem. A jornada é difícil, mas a recompensa é infinita. É tempo de nos levantarmos e partirmos, cheios desta esperança que nos foi dada. E por isso, quero deixar-lhes uma última palavra de motivação e fé inabalável, antes de nos despedirmos. Meus filhos amados, a nossa jornada espiritual de hoje nos conduziu por mistérios profundos e por caminhos seguros, todos pavimentados pela graça de Deus e confirmados pelo testemunho místico de santos como o Padre Pio. Falamos de sinais, de advertências e de conforto, mas no final de tudo, a essência do caminho não está no que asterisco vemos asterisco, mas sim no que asterisco vivemos asterisco. O grande desafio da vida cristã é traduzir a revelação da fé em fidelidade prática, no chão do dia a dia. Padre Pio ensinava, com clareza penetrante, que o caminho para a santidade não se encontra em êxtases ou visões extraordinárias, mas na execução perfeita dos deveres de Estado. A sua mesa de trabalho, a sua cozinha, o seu lar, as suas responsabilidades familiares. Ali está o seu campo de batalha e o seu calvário pessoal. É na humildade do ordinário que Deus opera os milagres mais silenciosos e duradouros. Se você busca uma prova clara da sua aprovação divina, olhe para sua perseverança na oração e para sua paciência com aqueles que lhe são próximos. A fidelidade nos pequenos detalhes é a manifestação mais forte e confiável de que a graça de Deus está agindo ativamente em sua alma, transformando o mundano em eterno. A esperança realista, meus filhos, não é a ausência de problemas. É a certeza de que Deus usa os problemas para esculpir a glória em nós. Portanto, quando a luta se tornar intensa, quando o maligno tentar fazê-lo duvidar da misericórdia que você recebeu no confessionário, ou quando a sua oração parecer um diálogo vazio, lembre-se da força que lhe foi dada. Lembre-se do silêncio de Cristo na cruz. A sua constância nos momentos de aridez é o seu maior ato de amor desinteressado a Deus. E o fruto de toda essa entrega, de toda a sua vigilância, da Eucaristia devoção mariana, é a serenidade inconfundível que habita o coração em estado de graça. A paz de consciência. Não se trata de uma euforia passageira, mas de uma tranquilidade profunda, mesmo em meio à tempestade. Se, apesar das tribulações externas, você tem a calma interior de quem se sabe perdoado e amado, e de quem está buscando sinceramente a vontade de Deus, este é o sinal definitivo que o céu lhe oferece sobre sua jornada. Esta paz é o prenúncio da bem-aventurança, a única garantia de que o milagre da salvação está se cumprindo em você. Meus filhos, a vida é curta e a eternidade é imediata. Não negligenciem as oportunidades de graça. A maior tragédia espiritual não é cair, mas sim ficar prostrado, paralisado pelo medo ou pela tibieza. Abrace a sua fragilidade e entregue-a nas mãos de Jesus. Padre Pio, com sua sabedoria paternal, resumia toda a vida espiritual em 3 palavras que devem ser o farol da sua jornada: reze, espere e não se preocupe. Reze incessantemente, com a confiança de um filho. Espere pacientemente a vontade de Deus, mesmo que o tempo dele não seja o seu. E não se preocupe, pois a preocupação é inútil e rouba a paz, enquanto a oração é poderosa e move o coração de Deus. Avancem com coragem. Não temam o julgamento, pois o juiz é o seu Redentor. A glória eterna está reservada para aqueles que, como o amado Padre Pio, souberam carregar a cruz com amor e fidelidade. Que a bênção do céu lhes acompanhe, lhes fortaleça e lhes dê a coragem de viver cada dia na certeza de que a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que a nossa miséria. Se esta palavra acendeu uma luz em seu coração, se trouxe conforto ou clareza sobre os sinais de Deus em sua vida, eu lhes peço que compartilhem esta graça. Curta o vídeo para que este caminho de esperança chegue a outras almas que sofrem em silêncio. Comente abaixo, dizendo qual destas verdades o tocou mais profundamente ou qual mistério que você deseja aprofundar. E, por caridade, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Permaneçamos unidos na oração e na esperança. Paz e bem.